Começaram os trabalhos de limpeza e ações de segurança na Avenida 9 de Julho, em Ribeirão. Enquanto isso, está em andamento a licitação para contratar a nova empresa que vai dar continuidade às obras. A Avenida 9 de Julho, em Ribeirão, começou a ganhar uma cara nova, mesmo com atraso. Os canteiros dos trechos em obras foram roçados e os entulhos ensacados e retirados do local. Limpeza sendo feita e a segurança da Ronda Ostensiva Municipal em ação para combater os furtos que têm acontecido na via. Os guardas serão mantidos diariamente e, segundo o secretário de Obras, a Companhia de Força e Luz também foi acionada para melhorar a iluminação. Na realidade, nós já vimos fazendo algumas coisas ao longo do tempo. Nós já fizemos a liberação dos dois cruzamentos da Marcondes Salgado e da São José. Nós colocamos ali uma faixa de pedestre para as pessoas poderem atravessar. Lá embaixo, na Francisco Junqueira, nós já liberamos a Francisco Junqueira para o trânsito. Então, essas medidas, elas vêm sendo adotadas desde dezembro, quando houve o rompimento de contrato. Agora estamos aperfeiçoando algumas outras medidas. A Prefeitura também estuda a possibilidade de criar pontos de estacionamento na parte fechada, enquanto muita gente já se arrisca em usar. Para o presidente do Sincovarp e da Câmara de Dirigentes Lojistas, as medidas são importantes em meio a uma crise causada no comércio por causa das obras paradas. Nesse pedaço importante aqui, que é praticamente um espaço histórico da cidade, né? Um cartão postal da cidade, ele foi abandonado antes da obra, esse que foi o problema. Então, os dois sentiram essa dificuldade, houve um esvaziamento muito grande e eu acho que fica a lição, né? Eu acho que essa obra tinha que ter sido prioridade em relação às outras, ela foi deixada por último e isso está, de certa forma, manchando todo o quadro de obras muito bacana que a Prefeitura está realizando na cidade. Os paralelepípedos começaram a ser recolocados na Avenida 9 de Julho, entre as ruas Garibaldi e São José. A licitação para contratar a empresa que vai continuar a obra está em fase de edital. A publicação deve sair nos próximos dias. A previsão da Prefeitura é que até meados de março, o município tenha o nome da vencedora do contrato. Após isso, imediatamente concederemos a ordem de serviço e as obras terão início com um período de 12 meses para a conclusão. É evidentemente que os valores ao longo de todo esse tempo tiveram um reajuste na construção civil e esse reajuste da construção civil nós estamos repassando para a nova contratação. Enquanto isso não acontece, a avenida, que é um cartão postal de Ribeirão, sofreu muito até agora com a criminalidade. Furtos de relógios de energia, hidrômetros, canos de água e outros itens de metal. Imóveis fechados também foram saqueados e danificados. O pedestre foi prejudicado com tudo isso. A gente anda aí com muito cuidado, o perigo de tropeçar, levar queda, fraturas, realmente está um caso muito sério. Dificultou muito, tem muito a melhorar e poderia facilitar mais para o pedestre, sim, a sinalização que está difícil, a gente não enxerga direito mais nada e os motoristas também dificulta para eles também. Aí acaba acontecendo vários fatores de acidente e o pedestre fica muito a desejar, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A gente vai seguir falando sobre esse assunto. Dr. Luiz Vicente Correia, advogado, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor Luiz Vicente, por reivindicação então dos comerciantes, principalmente, a Avenida 9 de Julho está passando por esse processo de limpeza e de melhoria na segurança. São medidas importantes porque mesmo com o atraso e diante dos prejuízos que esses comerciantes já estão sofrendo, ter essas medidas pelo menos já é um alívio, né? Ótima tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos que nos assistem. De fato, são medidas necessárias para colocar a Avenida 9 de Julho em condições de trânsito de pessoas e de veículos e, com isto, restabelecer a vida comercial, a vida residencial que sempre foi da Avenida 9 de Julho, que nós todos conhecemos. Agora, os comerciantes que estão amargando prejuízos, doutor, eles podem recorrer à justiça para tentar algum ressarcimento para cobrir um pouco desse rombo aí? Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer e informar o seguinte: aqueles comerciantes que tiveram prejuízos, que tiveram portas fechadas dos seus estabelecimentos comerciais,
eles contrataram serviços também. Então, eles estão deixando de pagar aluguel, deixando de pagar aqueles fornecedores que entregaram a eles mercadorias, água, luz e telefone. Isto é um prejuízo diante dessa questão que nós estamos vendo e vivendo lá na Avenida 9 de Julho. Portanto, esses comerciantes poderão sim, fazendo esta prova de ligação entre o prejuízo que tiveram e a questão das obras não realizadas e não finalizadas, poderão pedir ao Poder Judiciário o ressarcimento deste prejuízo que estão tendo por estas questões de obras inacabadas. E a gente está vendo, né, hoje, doutor, imóveis fechados, prédios depredados, saqueados verdadeiramente, né, até com furto de relógio de energia, hidrômetro, cano que vaza água, a gente viu aí na matéria também. Muita coisa tem que ser feita para a 9 de julho não deixar de ser o cartão postal da cidade. Não tenha dúvida, além dessas medidas que já estão sendo tomadas, temos que, em primeiro lugar agora, colocar o trânsito livre em todos os sentidos da Avenida 9 de Julho e nas transversais também. Então, acho que na extensão de bairro a bairro, não é? De centro-bairro, bairro-centro e também nas transversais. Isso deve ser liberado o quanto antes. Como também já está sendo feito e programado uma fiscalização através da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, para restabelecer a segurança que sempre nós tivemos naquele local. Também nós devemos lembrar que a iluminação pública é necessária. Ali nós temos uma iluminação muito deficiente, muito precária na 9 de julho, que deve ser refeita, como também melhorar o piso das calçadas para o trânsito dos pedestres. Agora vamos falar especificamente, doutor, do processo licitatório que está em andamento, né? O secretário acredita que até março ele vai ter então o nome da empresa vencedora que vai dar continuidade a essas obras. O que tem que ser tomado de cuidado para evitar os mesmos erros de agora? Aprendendo com os próprios erros para que não aconteçam os mesmos no futuro. Acredito que a Prefeitura deva ter um corpo técnico de pessoas que possam acompanhar a execução dessas obras, acompanhar em tempo real, para saber se do ponto de vista técnico está sendo realizado um trabalho realmente bem feito, como também e dentro do cronograma de tempo estabelecido pela Prefeitura. Isso é importante para que não ocorra um novo dissabor dessa natureza, não só na 9 de julho, mas em toda e qualquer obra pública na nossa cidade. Doutor Luiz Vicente Correia, advogado, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui com a gente. Forte abraço, doutor. Boa tarde a todos, muito obrigado.